Te agradecemos, Pai, por esta noite e por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida, pelo teu favor, tua bondade, tua graça, tua misericórdia. Nós queremos sempre reconhecer estas coisas todos os dias da nossa vida. O Senhor tem sido bom e fiel. Que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Quero lembrá-los sempre que essas minhas lives vão ao meu canal no YouTube. Você conhece meu canal lá no YouTube? Ronaldo Bezerra. Pois dá uma chegadinha lá, se inscreva no meu canal. É importante que você ative o sininho de notificações também. Você pode dar um like nas mensagens, fazer comentários nas músicas, videoclipes e tantas coisas, tantas novidades que tem no meu canal no YouTube. Não se esqueça, Ronaldo Bezerra. Tá bom, gente? Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe. E obrigado sempre pela participação de cada um de vocês. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelos selinhos aqui da live. Obrigado pelas orações e por tudo que vocês têm sempre cooperado e participado. E eu quero, nesse momento, diante do tema que nós vamos falar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olha só, depois de uma semana intensa de trabalho, o que é que você gosta de fazer para descansar? Fala para mim. Fala para mim, depois de uma semana pesada, intensa de trabalho, o que é que você gosta de fazer para descansar? Comente um pouquinho sobre esta pergunta, faça o seu comentário. Eu quero ler aqui algumas respostas. Depois de uma semana intensa de trabalho, o que é que você gosta de fazer para descansar? Vamos lá, faça o seu comentário, participe, contribua mesmo, falando, escrevendo, isso aí, gente. Olha lá, Giovana disse ler e dormir. Jaqueline, ouvir música, cantar. Jane, passear com a família. Rodrigo, sentar no sofá. Márcia, assistir um bom filme. Heloísa, estar com meu filho. O Alexandre Mota, assistir um bom filme. Cris Laporta, deitar no sofá. Rose Belin, Tani, dormir. Fabiano, ficar com a minha esposa e filho. Érida Pavani, ficar deitada no sofá. Shirley, assistir um filme. E aí vai, o pessoal, vou ler aqui, ouvir música, um bom filme. O que mais? Viajar, disse a Tatiana. O que é que você gosta de fazer depois de uma semana intensa de trabalho? O que é que você gosta? Escreva aí, por favor. Escreva que eu quero ler. Kátia Souza, dormir. Elizabeth Souza, dormir. Salete Nunes, ouvir música e bater papo com as amigas. Nivaldo escreveu, fazer um bom churrasco com a família. Coisa boa, meu amigo. Carol escreveu, dormir muito. Churrasco em família, disse a Márcia Crepaldi. O que é que você gosta de fazer? Essa foi a pergunta que eu fiz. O que é que você gosta depois de uma semana intensa de trabalho? O que é que você gosta de fazer para descansar? Para relaxar? Hein? A Leila disse ler, fazer o meu devocional, louvor, dormir. O que mais? Curtir a família, relaxar na natureza, passear, assistir filme com o caçula, ficar em casa. Estou lendo o que vocês estão escrevendo. Andréia disse ficar em casa sem compromisso. Bom demais, né, gente? Bom demais. Isabel Lopes, dormir. A Cléo disse estar com a família já é tudo de bom. É isso aí, pessoal.
bom demais, bom demais. Líria Vieira disse: eu gosto de ficar com a família e não se preocupar com mais nada, comentar as prioridades da vida. Que mais? A Luzia Sabino gosta de ficar no sofá. Bom, enfim, meus amigos, deixa eu ler um texto para vocês aqui. Vou ler o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27. A palavra de Deus diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, disse Jesus. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 27 ao 30. Essa foi a leitura que fizemos aqui nessa noite. A pergunta que eu fiz, para quem chegou agora, eu fiz uma pergunta, um quebra-gelo aqui no início, dizendo o seguinte: depois de uma semana intensa de trabalho, o que é que você gosta de fazer para descansar? E enfim, as pessoas responderam tantas coisas. Disseram que gostam de ouvir música, outros sair com a família, outros querem dormir, outros passear, viajar, enfim, fazer um bom churrasco. Muito bom, pessoal. Bom, gente, eu creio que nesses dias muitos têm carregado um peso desnecessário. Essa é a realidade. As pessoas, elas dizem que estão cansadas. Acho que uma das frases que a gente mais ouve das pessoas é esta: estou cansado, estou cansada. Não é verdade, pessoal? É impressionante, é impressionante. Quando você pergunta: ô meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Ah, eu estou cansado. Ô minha amiga, como é que você anda? Como é que estão as coisas, as novidades? Ah, eu estou cansada. Parece que essa é uma resposta rotineira, né? As pessoas estão dizendo isso o tempo todo. Estão cansadas, estão exaustas, né? Essa é a frase muito comum que a gente costuma ouvir das pessoas. As pessoas têm levado, como eu disse aqui, elas têm carregado um peso desnecessário. As pessoas estão com medo. Pode perceber, as pessoas vivem assim, com medo. As pessoas também se sentem culpadas por coisas erradas que elas fizeram na vida. Quanta gente, inclusive nessa live, nesse encontro, você que está me assistindo aqui, de repente é uma dessas pessoas que se sente culpada por algo errado que você fez na sua vida. O que nós podemos observar também, gente, é que o meio religioso lucra em cima disso. O meio religioso lucra em cima disso. Ou seja, fazem as pessoas se sentirem culpadas. As pessoas se sentem culpadas. Algumas igrejas, elas só sobrevivem porque, além das pessoas se sentirem culpadas, os pastores, os líderes, ainda jogam culpa em cima da culpa. Eles criam um ambiente onde todo mundo se sente culpado por alguma coisa, né? E num auditório cheio, se nós formos perguntar quantos cometeram erros durante a semana, gente, todos vão se manifestar. Se eu perguntar aqui para vocês nesta live, nesta semana, quantos aqui cometeram erros?
É óbvio que todos nós vamos nos manifestar. Então, parece que tem muita gente, muitos pastores que investem nos deslizes das pessoas. Isso é muito complicado, muito triste. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para você. Não se sobrecarregue com fardos desnecessários. Porque eu creio nessa noite que Deus quer trazer leveza à sua alma. Você crê nisso? Deus não quer colocar sobre os nossos ombros mais culpa e mais peso. E se você errar, tenha certeza de que nós temos um Deus que não ficará com a régua na mão para dar a palmatória simplesmente porque você disse que 2 vezes 2 é 5. Esse é o antigo ensino, não é? Era assim que acontecia no antigo ensino. O aluno errava e apanhava na escola. No novo ensino, nós falamos que 2 vezes 2 é igual a 5, até acertarmos que 2 vezes 2 é igual a 4. Então, Jesus, gente, Jesus está dizendo para você tirar o fardo. Jesus está dizendo para você tirar o peso, tirar a culpa danosa e que você não precisa carregar. Esse é o texto que nós lemos hoje aqui, o texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Lembre-se de algo tão importante sobre o que diz a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Você foi justificado pela fé e hoje você tem paz com Deus. Gente, a verdadeira paz é a reconciliação do homem com Deus. Então nós éramos inimigos de Deus e hoje nós somos amigos de Deus. Então temos e experimentamos a verdadeira paz através da obra de Cristo na cruz do Calvário, pessoal. Hoje nós somos livres, somos salvos, somos libertos, somos transformados, somos perdoados. É aquilo que diz o Salmo 104, versículo 2. O salmista declara a seguinte coisa, ele diz assim: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que lindo isso! Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E aí eu fico pensando, e para que Deus faz isso? Para quê? Para que a gente possa transformar um encontro como esse, por exemplo, que nós estamos tendo hoje, né? Não numa coisa sofrida, mas sim num encontro de celebração, onde o sofrido se sente aliviado, o culpado se sente perdoado, o que está perdido se sente achado, o que está abandonado se sente acolhido. E nós celebramos que Deus está entre nós. É Cristo em nós, a esperança da glória. Então, meus amigos, Jesus, veja, Jesus se oferece para aquele que está cansado como um parceiro que o ajuda a descansar. Eu creio que Jesus quer nos dar descanso. Mas esse descanso a que Jesus se refere aqui no texto, que nós acabamos de ler, não é uma magia, não é algo sobrenatural que de repente faz a gente se sentir descansado. Não, não é isso não. Gente, oferecer descanso, veja, oferecer descanso é também uma atividade humana. Tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver conosco. Quando Jesus disse que ele nos daria descanso, quando Jesus fez essa declaração que nós acabamos de ler,
Ele estava aqui na terra. Ele não havia ido ainda aos céus. Ele estava aqui na terra, entre os homens. É interessante que, certa vez, quando Jesus enviou os 72, né? E os enviou 2 a 2, Jesus deu a instrução a eles. E a primeira atividade era a seguinte: olha só, lá em Lucas, no capítulo 10, versículos 5 e 6, né? A instrução de Jesus era o seguinte: olha, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. E se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Então, meus amigos, a igreja precisa seguir o modelo de Jesus. Eu e você, nós fomos chamados para levar paz e descanso às pessoas. Nós fomos chamados para levar as cargas e os fardos dos mais cansados. Levai as cargas uns dos outros. Veja, o texto não diz levai os cargos uns dos outros. É muito interessante quando isso acontece dentro da igreja. Quando as pessoas brigam e disputam por cargos. Eles querem levar o cargo do outro, tirar o cargo do outro. Não, essa não é a proposta bíblica, mas a proposta bíblica é levar as cargas uns dos outros. Então, gente, nós fomos chamados para levar as cargas e os fardos dos mais oprimidos, dos mais cansados, e não impor a eles mais fardos, impor a eles mais cobranças e mais exigências. Não. Porque se isso acontece, então deixa de ser igreja. Porque a igreja precisa seguir o modelo de Jesus. Nós fomos chamados, meus amigos, para amar e para servir as pessoas, para lavar os pés das pessoas. Mateus 20, 28, que diz que tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o ministério de Jesus. Esse é o modelo que o Senhor deixou a mim e a você. Então, eu e você fomos chamados para dar, para amar, para servir as pessoas, para lavar os pés das pessoas. Você não foi chamado para tirar das pessoas, para arrancar. Como eu disse aqui, não é tirar os cargos uns dos outros, é levar as cargas uns dos outros. Não é levar os cargos uns dos outros, né? Como eu disse, tem muita gente dentro da igreja que fica com briga, com disputa, é confusão por causa de cargo. Porque um é reconhecido, o outro não foi reconhecido. Porque o pastor citou o nome do fulano e não citou o meu nome. Gente do céu, quem se apega a isso não entendeu nada do Evangelho. Não entendeu absolutamente nada. Porque não tem nada a ver com o modelo que Jesus deixou. O que a Bíblia nos estimula é nós levarmos as cargas uns dos outros. Agora, quando nós levamos os cargos dos outros, é porque nós estamos atrelados e apegados a coisas. Nós amamos coisas e não pessoas. E tem muita gente que ama coisa e não ama pessoa. E quem ama coisas não pode amar as pessoas. Porque coisas e pessoas não combinam. Ou você vai amar as coisas, ou você vai amar as pessoas. Há muitos que coisificam as pessoas e personificam as coisas. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. E como coisas, a gente poderia dizer prédios, carro, dinheiro, bens materiais, coisas, até ministério. Porque, veja, Jesus não morreu pelo seu ministério, Jesus morreu por você.
Tem gente que diz assim: quem tocar no meu ministério, eu vou atropelar. Eu não vou permitir e vou atropelar, porque eu não admito que toque no meu ministério. A pessoa que diz isso é uma pessoa que está atrelada e apegada a coisas e não a pessoas. Para ela, o mais importante são as coisas e não as pessoas. Então, volto a repetir: Jesus não morreu pelo seu ministério. Jesus morreu por você. Jesus morreu por pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, gente, Deus ama as pessoas. Deus ama as pessoas e nós precisamos amar aquilo que Deus ama, valorizar o que Deus valoriza. Eu e você fomos chamados para amar, para servir as pessoas. Então, se disponha hoje a fazer isso, a servir as pessoas, a levar as cargas das pessoas. Levai as cargas uns dos outros. Se disponha hoje a oferecer paz às pessoas. Se disponha hoje a oferecer descanso a outras pessoas. Se disponha. E como é que a gente pode, gente, pessoal, como é que a gente pode dar descanso a uma outra pessoa? Como é que a gente pode? Como é que a gente consegue e como é que a gente pode dar descanso a outra pessoa? Então, eu queria pontuar com vocês algumas coisas aqui. Como é que você pode, alguém que está cansado, uma pessoa que está ferida, machucada, como é que você pode oferecer descanso a essa pessoa? E eu queria pontuar algumas coisas aqui com vocês, de como é que a gente pode oferecer esse descanso. Então, por exemplo, primeira coisa que eu vou deixar para o seu coração, como é que a gente oferece descanso a uma pessoa que está cansada? Primeiro, mostrando discrição e reserva. Anote isso. Mostrando discrição e reserva. Ou seja, é quando você diz o seguinte: olha, eu lhe dou toda a certeza de que tudo que você conversar comigo nunca será compartilhado com ninguém. É uma relação de confiança. Quando uma pessoa está cansada, vivendo crises na vida, problemas, angústias, e você chega para esta pessoa e diz assim: olha, eu lhe dou toda a certeza, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de que tudo aquilo que você conversar comigo nunca será compartilhado com ninguém. Eu não vou falar para ninguém. Pode confiar. É uma relação de confiança, pessoal. Quando você faz isso, você traz descanso para o outro. Então, nós não podemos ser imprudentes. Não podemos ser levianos. Não podemos. Cuidado com fofoca. Cuidado com a maledicência. Porque isso, gente, isso quebra um relacionamento. Isso quebra a confiança e destrói relacionamentos, os melhores amigos. Né? Aquela frase que a gente às vezes ouve por aí, né? Olha, eu compartilhei o seu problema com outra pessoa para nós orarmos por você. Quando você chega, né, para alguém e fala: mas por que você falou aquilo que eu contei para você? Por que você falou para o outro? Aí você diz assim: não, mas eu compartilhei o seu problema com o outro porque eu queria orar por você. Era para eu pedir oração também por você. Quando você faz isso, você destrói, você quebra a confiança. Entende, gente? Tem muita gente machucada, muitos estão machucados e se sentem expostos diante de outras pessoas por causa de imprudência. Então nós não podemos ser levianos, nós não podemos ser imprudentes, meus amigos. Então, como é que eu posso dar descanso para uma pessoa cansada? Mostrando discrição e reserva.
Quando me mostra uma pessoa confiável, olha, você pode falar comigo, que você pode ter certeza que isso não vai ser falado com ninguém. Eu não vou passar para frente a história da sua vida. Quando você faz isso, você traz uma segurança, traz descanso para aquele que está oprimido, aquele que está machucado. Como disse aqui a Ângela, né? Por isso que tem gente que se fecha, né? Às vezes não quer se abrir com ninguém por causa desses problemas, não confiar em ninguém mais. E a gente precisa ter muito cuidado, porque nós precisamos aprender a abrir coisas para gente madura, gente que vai ajudar, e não para pessoas levianas, para qualquer pessoa, não. Tenha cuidado com isso. Segunda coisa que eu quero que você anote aí, como é que a gente pode dar descanso a uma outra pessoa? Número 2, anote. Como é que você dá descanso para uma outra pessoa que está cansada, que está oprimida, em crise? Mostrando um interesse verdadeiro na pessoa que está cansada. Eu vou repetir. Mostrando um interesse verdadeiro na pessoa que está cansada. Pessoal, a coisa mais fantástica que você tem é conversar com alguém que não lhe escuta por dever, que não lhe escuta por obrigação, mas está genuinamente interessado em você e no seu bem-estar. Essa é a coisa mais fantástica. Como é bom quando a gente conversa com alguém que você percebe que ele está ouvindo você porque ele tem um interesse em você. Ele quer o seu bem-estar. E não aquele que de repente escuta por escutar, por um dever, por obrigação. E a gente logo percebe, né? A gente logo percebe. A pessoa acaba não tendo atenção naquilo que a gente está falando. Não é verdade? Então você leva descanso a alguém que está cansado quando você mostra que está genuinamente interessado no bem-estar do outro. Que você quer o melhor do outro. Quando a pessoa sente isso, quando ela sente assim, puxa vida, esta pessoa está interessada em mim, ela quer o meu bem-estar, isso traz descanso para ela. E posso dizer uma outra coisa para vocês, um cuidado que a gente tem que ter? Cuidado com as regrinhas prontas, as receitas. Cuidado com isso, gente. Cuidado. Nós precisamos, numa conversa com alguém, nós precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. Ouvir mais, falar menos. Olhar nos olhos. Sentir a dor. Se compadecer. Demonstrar interesse. Isso é muito importante porque tem gente que uma coisa que é horrível, pessoal, quando você está mal, quando você não está legal, você vai pedir um conselho, você quer abrir o seu coração, mas o outro, ele já tem as regrinhas, ele tem as receitas, ele não espera você falar. Ele nem sabe do problema ainda e você quer falar, você quer contar o que está acontecendo, mas você não consegue porque o outro já tem as respostas prontas. Ele tem as receitas. Até os versículos ele tem. Né? Até os versículos. Tem todo já decorado os versículos. Ah, você está vivendo o quê? Né? Você está vivendo uma doença? Então, tal versículo diz, na cruz do Calvário levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele cita todos os versículos de acordo com aquilo que você está vivendo. Então tem gente assim, mas que não olha nos olhos, não sente a dor, não se compadece, não demonstra interesse. Então, volto a repetir, quando você se compadece, quando você sente a dor, quando você senta de frente para a pessoa que está sofrendo, quando você olha nos olhos dela, quando você demonstra interesse nesta pessoa, então aí você leva descanso a essa pessoa.
você leva descanso. Amém, gente? Terceiro, está sendo abençoado? Umas dicas aqui. Como é que nós podemos dar descanso a outra pessoa? Terceiro, anote aí. Mostrando que o outro é valorizado. Mostrando que o outro é valorizado. Anote isso. Gente, não há nada mais horrível do que você contar uma dificuldade sua a alguém e quando você termina de falar, a pessoa fala que o assunto é uma besteira. Isso é horrível, gente. Você está contando, você está vivendo aquela aflição, está difícil, você demorou, teve dificuldade para abrir o coração. Quando você consegue abrir o coração, você fala com a pessoa, aí no final a pessoa olha para você e fala: Ah, esse assunto é besteira, para com isso, é uma besteira. É horrível. Isso é horrível, gente. É terrível quando você abre o seu coração para alguém e essa pessoa menospreza a sua dor. Ela age com frieza, com apatia. Ela menospreza a sua dor e o seu cansaço. Isso é horrível, pessoal. É muito ruim quando você abre o seu coração para alguém e fala a sua dor e a pessoa diz assim: Ah, você está reclamando? Está reclamando do quê? Você não sabe o que é ter problema na vida. Isso aí não é nada. Essa briguinha aí que você teve com o fulano, isso é besteira. Você não sabe o que é ter problema na vida. Então, meu amigo, irmão, irmã, não trate o problema dos outros com apatia e desdém. Não faça isso. Não trate o problema dos outros com apatia e desdém. Então, quando você mostra que o outro é valorizado, quando a pessoa se sente assim, aquele que está sofrendo se sente valorizado, isso traz descanso para ele. Traz descanso. Número 4. Anote aí. Número 4. Anote, por favor. Como é que a gente pode dar descanso a uma outra pessoa? Se dispondo a enfrentarem juntos as dificuldades. A gente oferece descanso ao outro quando a gente se dispõe a enfrentar junto com essa pessoa as dificuldades. É bom, gente, olha só, é bom ter a segurança de que quando nós abrimos o nosso coração com um amigo, com uma amiga, nós não seremos julgados e abandonados no meio do caminho. É bom quando a gente tem essa segurança, não é verdade? Você pensa assim: puxa, eu posso abrir meu coração com o fulano ou com a fulana e eu sei que ele não vai me julgar, eu sei que ele não vai me abandonar no meio do caminho. Gente, nem sempre nós temos todas as respostas. Nós não temos, mas mesmo assim a gente pode dizer para o outro que está sofrendo, a gente pode dizer: olha, amigo, eu não tenho todas as respostas, mas saiba que nós estamos juntos e o Senhor vai nos dar a solução. Ele vai conceder graça. Porque às vezes alguém conta algo para nós e pede uma direção em relação ao momento que está vivendo e nós não sabemos, nós não temos uma resposta. Mas como é bom que mesmo sem resposta a gente pode dizer o seguinte: olha, meu amigo, olha, eu entendo a dificuldade que você está vivendo, eu não tenho uma direção clara sobre isso, eu não tenho uma resposta em relação a esse momento que você está vivendo, mas pode ter certeza de uma coisa: estamos juntos, vamos caminhar juntos e Deus vai nos dar uma direção, Deus vai nos dar uma luz em relação a essa situação que você está vivendo. Eu vou orar por você e Deus vai me ajudar e Ele vai conceder graça. Gente, isso traz descanso para aquele que está cansado. Quando você age assim, isso traz descanso. Amém, gente? Amém? Quando você se dispõe a ajudar, a enfrentar junto o problema, a dificuldade,
né, com aquele que está sofrendo, fala, não, estamos juntos, eu vou enfrentar com você. Eu não tenho também a direção clara, mas nós vamos enfrentar juntos isso. Isso você acaba oferecendo então um descanso para aquele que está cansado. Número 5, anote aí. Anote. Outra coisa importante. Como é que nós podemos dar descanso a uma outra pessoa? Essa é a pergunta que nós estamos trabalhando hoje. Como é que nós podemos? Vamos lá. Número 5. Não julgando. Não julgando. Pessoal, não há nada mais horrível do que, depois de abrir o coração com alguém, essa pessoa dá uma bronca. É horrível isso. Algumas pessoas precisam ser confrontadas, é verdade. Algumas pessoas precisam ser confrontadas. Mas outras, a maior pregação que nós podemos oferecer é um abraço, é uma palavra de conforto. Sabia disso, pessoal? Sabia? Quando, veja, uma vez eu citei uma frase aqui numa das lives, eu disse assim, quando alguém está morrendo afogado, não é hora de ensinar essa pessoa a nadar, é hora de salvar essa pessoa. Quando alguém está morrendo afogado, não é hora de ensiná-lo a nadar, é hora de ajudar, de socorrer essa pessoa. E quando nós estamos em profundo sofrimento, a gente não quer explicações e muitas explicações, a gente não quer ensinamentos. Nós, quando estamos sofrendo, nós não queremos pregações, aulas de teologia, mas nós queremos ombro e abraço. Volto a repetir aqui. Quando uma pessoa está morrendo afogada, não é hora de ensiná-la a nadar, é hora de salvá-la. Guarde isso, anote isso. Muitos também querem aproveitar o momento de fraqueza do outro para mostrar que são melhores do que o outro, do que essa pessoa que está sofrendo. Então, gente, o nosso papel não é julgar as pessoas. Deixa eu mostrar aqui o nosso papel. Veja, o papel do Espírito Santo, qual é? É convencer. O papel de Deus é julgar. E o nosso papel é amar. O ruim é quando nós invertemos essas coisas. Que nem eu ouvi uma vez um camarada que subiu no púlpito para pregar, e ele disse assim, hoje eu não estou aqui para pregar para vocês, hoje eu estou aqui para convencer vocês. Ele disse isso. Não estou aqui para pregar, estou aqui para convencer. Aí eu fiquei pensando, mudou agora? É o Espírito Santo, então? Ele é o Espírito Santo agora? Porque quem convence é o Espírito. Não sou eu, não é você. Então, o papel de Deus é julgar. O do Espírito Santo é convencer. Por isso que a gente fala, deixa que Deus, ele é justo, ele vai fazer justiça, ele vai julgar a situação. E a melhor coisa é quando a gente deixa nas mãos de Deus uma determinada situação que a gente está vivendo. Porque ele é o justo juiz. Ele vai julgar. O papel do Espírito Santo é convencer. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o nosso papel qual é? O meu papel, o seu papel, é amar as pessoas. Então, não julgue. Ame. Acolha. E quando fazemos isso, quando alguém vem contar para nós uma dificuldade, um problema, e nós não agimos com julgamento, com religiosidade, então, e nós amamos e acolhemos essa pessoa, então nós oferecemos descanso a ela. Amém, gente? Número 6 e penúltimo. Número 6 e penúltimo. Como é a pergunta que eu fiz aqui nessa noite foi a seguinte: como é que nós podemos dar descanso a uma outra pessoa? Número 6. Sendo paciente com o ritmo do outro. Seja paciente com o ritmo do outro. Quando alguém estiver cansado, esgotado,
nós precisamos aprender a respeitar o ritmo dessa pessoa. E não ficar acelerando, sabe? Não, você tem que ir, você tem que participar, você tem que fazer, vamos, não pode ficar assim, você não pode ficar parado. Né? Essa coisa agitada, essa agitação, isso provoca um desgaste ainda maior. Isso não traz descanso, isso traz perturbação. Isso traz perturbação, pessoal. Isso provoca mal-estar naquele que está cansado. Então, tenha paciência com as pessoas. E quando você age com paciência, né? Quando você é paciente com o ritmo do outro, porque às vezes o ritmo do outro não é o mesmo seu. Às vezes você anda a 80 por hora, o outro anda a 20 por hora. É claro que alguns a gente precisa puxar um pouquinho mais. E outros a gente precisa segurar um pouquinho mais, é verdade. Mas numa situação de um problema, de uma dor, de uma dificuldade, a gente precisa ter muito cuidado. E entender o momento do outro. E agir com paciência. Precisamos ser pacientes com o ritmo do outro. Entendendo que Deus está trabalhando. O mais importante é, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. A obra de Deus é perfeita. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Veja, ele está fazendo uma obra, diz o texto, aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. Então veja, ele está fazendo uma obra. Segundo, a obra é boa, porque diz o texto, aquele que em vós começou a boa obra. Então ele está fazendo uma obra, a obra é boa. E terceiro, ele vai aperfeiçoar esta obra. Benção isso, não, gente? É o que ele vai fazer na sua vida. E Deus trata de maneira individual. Deus sabe como somos, quem somos, as nossas carências, dúvidas, dificuldades. Deus conhece tudo. Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Ele vai tratar com cada um do jeitinho que deve ser tratado, do jeito que ele quer tratar. E vai ser uma bênção. E número 7, finalizando aqui esse nosso pensamento de hoje à noite, eu fico feliz que você esteve comigo até o final. Número 7, como é que a gente pode oferecer descanso a outra pessoa? Anote aí. Na gratuidade, sem exigir e cobrar do outro alguma coisa. Na gratuidade, sem exigir e cobrar do outro, né, alguma coisa. Então, se ofereça para ajudar mais e cobrar menos. Ajude mais, cobre menos. Sirva mais, exija menos. Ame mais, julgue menos. Entende? Vou repetir. Ajude mais, cobre menos. Sirva mais, exija menos. Ame mais, julgue menos. E você vai ver o resultado. Abra espaço na sua vida para acolher o próximo e ser descanso para ele. Você vai dar descanso, você vai ser descanso a esta pessoa. Você vê quanta coisa aqui, gente? Você vê quanta coisa que nós vimos aqui nessa noite? Quantas coisas importantes, maravilhosas. Como é que nós podemos oferecer descanso àqueles que estão cansados, que estão vivendo crises na sua vida? O meu desejo é que possamos colocar em prática estas verdades. Essa mensagem depois vai estar no meu canal no YouTube, Ronaldo Bezerra. Você pode se inscrever no meu canal. Depois assista mais uma vez, observe os pontos que foram colocados. E eu tenho certeza de que isso vai te ajudar muito a ser uma bênção na vida de outras pessoas. Amém, pessoal?
Que Deus abençoe muito vocês. Eu quero orar nessa noite por vocês e junto com vocês. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por este tempo, por esta noite, por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e vai fazer. Obrigado pela tua boa obra. O Senhor está fazendo uma obra, esta obra é boa. E o Senhor vai aperfeiçoar esta obra. Como é bom saber disso, isso traz descanso para nós. Isso traz alento ao nosso coração, de saber que o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Pai, por este tempo que tivemos aqui, um tempo de reflexão, um tempo de aprendizado, que possamos, depois desta palavra, praticá-la. Eu sei que o Senhor vai abrir espaço na nossa vida para que possamos praticar esta palavra. Pessoas virão até nós, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão abatidas, e nós queremos ser instrumento de bênção na vida dessas pessoas. Livra-nos de sermos, como dissemos aqui, levianos, imprudentes, imaturos. Livra-nos destas coisas, mas que possamos oferecer descanso aos mais cansados. Porque pudemos aprender com Jesus. Jesus fazia isso, e ele dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, Pai amado, o Senhor oferece descanso, o Senhor traz descanso para nós, e nós podemos fazer isso uns com os outros, sermos imitadores de Cristo, oferecermos descanso aos mais cansados, oferecermos paz aos mais angustiados. Em nome de Jesus, que tenhamos um final de semana maravilhoso, de paz, de vitórias, de conquistas, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos dê um ânimo novo e que as nossas forças sejam renovadas neste final de semana para o louvor da Tua glória, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém.